Projetaram aí? Projetaram aí. Glória, Deus se exaltou. Amém. Eu quero convidar aqui o pastor Francisco Cardoso para nos dirigir nesta oração, pedindo a bênção de Deus sobre a mensagem. Vamos orar. Senhor Deus, Tu que és santificado, Tu que te elevaste sobre tudo e sobre todos, Tu que és sublime, Tu que és excelso, nós te louvamos nessa manhã. Te agradecemos desde já por tudo que temos aprendido, por verdades tão preciosas, impactantes, contundentes. Te louvamos, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, pela Tua graça que é suficiente e que é maravilhosa, pela comunhão que temos desfrutado aqui. Renova-nos, Senhor, prepara-nos para Te servir, aquece os nossos corações, guia-nos, ó Deus, de tal forma a que nós Te desejemos, Te queiramos, Te contemplemos na beleza da Tua santidade. Tenhamos os nossos corações eivados, cheios, imbuídos, consumidos pela Tua glória, desejosos de que, em aprendendo, em sendo instruídos, servir, instruir a outros, propagar a Tua verdade, anunciar essas maravilhosas doutrinas e ensinos da Tua palavra que é santa, inspirada e inerrante. Senhor, atenta para cada um dos que aqui estão. Ser servido, digna-te, ó Deus, a nos abençoar, a nos enriquecer. Nós Te pedimos tudo isso já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos passar a palavra, então, ao Dr. Joel Bick e ao pastor Daniel Silveira. O Dr. Joel Bick vai falar sobre o princípio regulador do culto. Bom dia. Turn with me, please, to the Gospel of John, chapter 4. Abra, por favor, a sua Bíblia em João, capítulo 4. We'll read verses 19 through 26. Nós vamos ler os versos 19 a 26. Doutor Manuel, Is this working? o microfone, não? No. Mine is. Okay. Yours is? Can you tap it? Tap what? No, it's not working. Mine is. He's not working. Is it on? It's off. Okay, Good now. good. Daniel fixes everything. Daniel We corrige algumas coisas. We need our former students. Precisamos dos nossos estudantes. John 4, 19 through 26. João 4, de 19 a 26. Yeah. Vamos acompanhar a leitura, então, da palavra do Senhor. Diz assim, o Senhor. João 4,19. O Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas.
Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. So my subject this morning is the Puritans on the regulative principle of worship. Então, o tema que nós vamos tratar nesta manhã é sobre os puritanos, falando sobre o princípio regulador do culto. So please come with me this morning to a mid-17th century Puritan worship service in New England. Por favor, então, venha comigo a uma visita a um culto puritano na Nova Inglaterra durante meados do século 17. As we walk into the church, the first thing we notice is that it's not called a church. E a primeira coisa que nós notamos ao entrar na igreja é que aquilo ali não é chamado de igreja. It's called a meeting house. É chamado de uma casa de congregação. And that's because the Puritans believed that the church was the people and not the building. Isso porque os puritanos entendiam com muita clareza que igreja era o povo e não o prédio. The second thing we notice is that the meeting house is very plain. A segunda coisa que você vai observar é que esta casa de congregação, ela é muito simples. No images, Não tem imagens, no visible art. não tem nenhuma arte que possa ser vista. Everything is clean Tudo é bem simples, with a simple attractiveness. com uma atratividade pela sua simplicidade. We also notice there's no altar in the center of the meeting house. Também pode-se notar que não há um altar no centro dessa casa de congregação. But instead, the pulpit is at the center. Pelo contrário, o que vemos é o púlpito que ocupa o lugar central. And the pulpit is probably this high or this high from the ground. E o púlpito era geralmente colocado a essa altura ou até mesmo a essa altura do chão, Indicating the centrality of preaching dando uma indicação a respeito da centralidade da pregação and the authority of preaching. e da autoridade da pregação. The minister opens the service with a prayer maybe 15 minutes long. O ministro geralmente vai então iniciar aquele culto com uma oração que dura algo ali de uns 15 minutos. He then reads the Bible Ele então lê a Bíblia and maybe gives a general running commentary of what he reads for maybe 15 minutes. e talvez apresente também ali algumas observações, alguns comentários que durem uns 15 minutos a respeito da passagem que tinha sido lida. And then the congregation sings from the Bay Psalm book. E então a congregação canta a partir do Saltério Bay, é o nome do Saltério, Which is the very first book printed in America. que, talvez você não saiba, foi o primeiro livro que foi impresso na América do Norte. Isn't that amazing? Isso não é impressionante? The very first book the Puritans printed was the Psalm book. O primeiro livro que foi impresso na América foi pelos puritanos e foi um saltério For singing para ser cantado in the church. na igreja. Now, Dr. Canuto and Josepha will love that. Eu sei que o Dr. Manuel Canuto e o pastor Josafá, e eu também, amam isso. No musical instruments are played, Sem nenhum instrumento musical acompanhando o cântico, though the people enjoy having musical instruments at home. muito embora o povo aproveitava instrumentos musicais, porém nas suas casas. And then the minister prays again, just maybe
2 or 3 minutes for help in preaching. E então o ministro iria orar mais uma vez durante 2 ou 3 minutos, pedindo a assistência de Deus na pregação. And then he preaches a very rich sermon E então ele prega um sermão muito rico e profundo, that is biblical, que é bíblico, doctrinal, doutrinário, experiential, experimental and practical. e prático. Those 4 things. Essas 4 características. Biblical, Sermão bíblico, doctrinal, doutrinário, experiential, experimental and practical. e prático. All 4 are very important in the Puritan mind. Essas 4 características eram fundamentais na mente puritana. Now, as he begins to preach, you notice that there is an hourglass of sand or salt in front of him. E à medida que ele começasse a pregar, você iria notar que tinha ali uma ampulheta colocado ali na frente dele. And as he starts to preach, he turns it over E à medida que ele começasse a pregar, ele virava a ampulheta. because there is 60 minutes of salt or sand in that hourglass. E aquela ampulheta ali duraria 1 hora, 60 minutos para toda a areia cair para o outro lado. Now, if he preaches less than 60 minutes, Veja, se ele pregasse menos do que 60 minutos and there's still some salt or sand in the top half, e ainda tivesse alguma areia ali na parte de cima da ampulheta, some people will say he must not have had much freedom. He quit early. algumas pessoas iriam talvez criticar um pouco, dizendo: acho que o pastor não teve muita liberdade para pregar hoje não, e por isso ele acabou mais cedo. If the hourglass runs out and he's still preaching, Mas se a ampulheta terminasse e ele estivesse ainda pregando, that's okay. então isso é muito bom. But he should stop in about 10 minutes or Mas so. significa que ele tem que terminar já em uns 10 minutos. So the average Puritan sermon is 60 to 70 minutes. Então o sermão puritano ali durava algo entre 60 minutos a 1 hora e 10 minutos. But here's the surprise. Mas aqui está a surpresa. After the sermon, instead of praying 1 or 2 minutes, the minister will pray for 20 to 30 minutes. E aqui está a surpresa. Ao concluir o sermão, o ministro, ao invés de fazer uma oração de 2 ou 3 minutos, ele oraria por 20 ou até mesmo 30 minutos. Because he will pray his way through the sermon. De tal modo que o pastor ele vai orar e apresentar a Deus em oração aquilo que foi tratado detalhadamente no sermão. Taking all the applications and now praying for them one by one, that the people would actually go out and do the sermon. Pegando então as aplicações que foram feitas no sermão e suplicando a Deus auxílio, uma a uma para cada aplicação, para que Deus capacite o povo a viver aquilo que havia sido pregado. Because in the Puritan mind, sermons are not only to be spoken, but they are to be done. De tal modo que na mente puritana, o sermão não era algo aquilo que deveria ser apenas ouvido, mas era para também ser praticado. There's a wonderful little Puritan story that goes like this. Tem uma pequena história puritana interessante que é da seguinte forma. A Puritan came home after a sermon just a little bit early. Um puritano chegou em casa depois do sermão, do culto, e ele chegou naquele dia um pouco mais cedo do que o costume. His wife had stayed home that morning because she was sick. A esposa estava em casa naquela manhã porque ela estava adoentada. So when she heard the back door open, E quando ela ouviu então a porta ser aberta de casa, she said, "Is that you already, honey?" ela perguntou: amor, você já está em casa já tão cedo? Yes, it's me, he said. E ele respondeu: sim, sou eu. Is the sermon done already? She said. E aí ele perguntou: o sermão já acabou? No, my dear. Ele disse: não, minha querida. It's been said, but it has yet to be done. O sermão já foi pronunciado, mas ainda precisa ser concluído no sentido de ser praticado. You see, the Puritans really believed in preaching, Veja, os puritanos criam realmente na pregação. and they really believed in worship. E eles criam muito também na adoração. But every part of worship had to be marinated in the Holy Scriptures. Mas cada parte do culto, cada elemento do culto precisam estar embanhado pelas Escrituras. William Perkins said this: O puritano William Perkins, ele disse o seguinte: "The worship of the service of God o culto a Deus
when based upon the right knowledge of God, quando se baseia no correto conhecimento de Deus, enables us to freely give him the honor that is due to him. nos dá a capacidade para livremente conceder a Deus a honra que é devida a Ele, according to his will from our hearts. de acordo com a sua vontade para os nossos corações, dos nossos corações. So what I have done is I've looked at different Puritan books on worship, Então, o que eu tenho feito é, eu tenho examinado vários livros dos puritanos que tratam do tema da adoração, do culto. I've looked at their definitions of worship, Olhei como eles definem o que é adoração and I've collated them together e eu juntei todas essas definições to draft my own summary statement of the Puritan view of worship. para formar a minha própria definição sumarizada do que seria então a visão puritana da adoração. And I'm going to read it twice. E eu vou ler 2 vezes para você. Here it is. Aqui está. To worship God is to bow down before his majestic glory. Veja, adorar a Deus é se dobrar diante de Deus, diante da sua gloriosa majestade. And by the Holy Spirit and in truth, E por meio do Espírito Santo e em verdade, to bring God in and through Jesus Christ, para trazer a Deus em e por meio de Jesus Cristo, and according to the Scriptures, de acordo com as Escrituras, the honor and praise that belong to him alone. a honra e o louvor que pertence tão somente a Ele. Now, when I read it a second time, I want you to think about this. E eu vou ler uma segunda vez e eu quero que você pondere a seguinte questão. What do you think of worship? O que você acha que é a adoração? Do you come to church to feel good? Você vem para a igreja para meramente sentir-se bem? How do you want the minister to preach? Como você desejaria que o ministro pregasse? And if you don't feel a certain experience, are you disappointed? E será que se você não sente algo, uma certa experiência, você se sente desanimado, desapontado? Do you see the worship service being mostly about you or mostly about God? Será que você percebe o culto de Deus como algo que envolve mais você ou que, na verdade, deve ser centrado em Deus? See, for the Puritan mind, all of public worship is about God. Veja, para a mente puritana, tudo que acontece no culto é sobre Deus And his glory. e para a glória dele. And when we glorify him, we meet the purpose for which we were created. E quando nós glorificamos a Deus, nós então cumprimos aquele propósito para o qual nós, homens, fomos criados. And the highest purpose for which you and I were created is to worship God, to give him glory. E o propósito primário e supremo pelo qual eu e você, para o qual eu e você fomos criados, é adorar e dar a Deus toda a glória. So now listen again. Agora, ouça novamente. Notice the God-centeredness and word-centeredness of this definition. Perceba como essa definição ela está centrada tanto em Deus como na sua palavra. To worship God is to bow down before his majestic glory. Adorar a Deus é nos prostrarmos diante da gloriosa majestade de Deus, And in spirit and in truth, em espírito e em verdade, to bring him in and through Jesus Christ, para trazer a Ele em e por meio de Jesus and Cristo, according to the Scriptures, de acordo com as Escrituras, the honor and praise that belong to him alone. a honra e o louvor que pertence tão somente a Ele. So the Puritans are saying that acceptable worship to God must have 4 main ingredients. Então os puritanos vão dizer que um culto, para que seja aceitável a Deus, devem ter 4 ingredientes principais. Number 1, it must be honoring to God. Em primeiro lugar, deve ser feito para a honra de Deus. Number 2, it must be mediated by Christ. Em segundo lugar, deve ser feito pela mediação de Cristo. Number 3, it must be controlled by Scripture. Em terceiro lugar, deve ser regulado pelas Escrituras. And number 4, it must be offered in spirit and in truth. E em quarto lugar, deve ser ofertado a Deus em espírito e em verdade. Okay, I want to talk with you about 3 major points. Veja, eu gostaria de hoje tratar com os irmãos sobre 3 pontos principais. First, the foundation of their worship. Primeiro, o fundamento da adoração puritana. Second, the rule of their worship.
Segundo lugar, a regra do culto. And third, the three major parts of their worship. E em terceiro lugar, queremos ver as 3 partes principais importantes que compunham o culto puritano. The foundation. Em primeiro lugar, o fundamento. Stephen Charnock said, the foundation of all true worship involves 3 things. O puritano Stephen Charnock disse que o fundamento de toda adoração envolve 3 questões. First, we must know the gospel of Jesus Em Christ. primeiro lugar, nós precisamos conhecer o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jeremiah Burroughs wrote the most famous Puritan book ever written about how to worship God. O puritano Jeremiah Burroughs, ele escreveu o mais conhecido livro puritano sobre a adoração a Deus. It's simply called Gospel Worship. É simplesmente conhecido como adoração evangélica. We have in português. Nós temos em português. I was just going to say, if it's not in Portuguese, it should be, so that's good. It is. Yes. Yeah. And, Está em português, fico feliz com isso. yes, and Burroughs says that in worship we draw near to God. E o Jeremiah Burroughs, ele disse de que por meio do culto nós estamos nos aproximando de Deus. Through Christ, Por meio de Cristo. to know Him in the gospel. Para conhecer a Deus no evangelho. And for the Puritans, you see, the gospel and Jesus Christ E para os puritanos, perceba, Jesus Cristo e o evangelho and the promises of e God as promessas de Deus in the gospel, no evangelho. these are all nearly synonyms. Essas coisas são praticamente sinônimos umas às outras. Jesus Christ is the gospel. Jesus Cristo, ele é o evangelho. And we must know God both in His nature and in His covenant of grace. E nós precisamos conhecer a Deus tanto na sua natureza quanto também no seu pacto de graça. As our God through Jesus Christ. Como nosso Deus por meio de Jesus Cristo. Thomas Watson said this, and I love this quotation. Thomas Watson, outro puritano, ele disse o seguinte, eu amo muito essa citação. Veja. In every part of our service, Em cada elemento do culto que ofertamos a Deus, we must present Christ to God in the arms of faith. nós precisamos trazer Cristo a Deus nos braços da fé. You get it? Você entende o que ele está dizendo? You get the God-centeredness of this. Você percebe a centralidade de Deus neste elemento? Every part of our service, we present Christ back to God in the arms of faith. Em cada elemento do culto, nós apresentamos Cristo como nosso mediador a Deus And you nos see- braços da fé. Without this gospel, our worship will fall into idolatry. Perceba, sem este evangelho, o culto que nós ofertamos a Deus não é nada mais do que um ato de idolatria. We will either worship our own desires or our own feelings, Veja, em um caso, nós vamos adorar os nossos próprios desejos, as nossas próprias emoções, what we want out of worship. o que nós queremos tirar para nós do culto. Galatians 4, verse 8 puts it this way. Gálatas capítulo 4, verso 8, coloca essa questão da seguinte maneira. When you did not know God, you served by nature those that are no gods. Veja, Gálatas 4, 8, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. But secondly, Burroughs goes on to say, Mas em segundo lugar, Jeremiah Burroughs, ele vai acrescentar, we must know ourselves as we worship God. We must know ourselves as graciously redeemed and adopted children of God. Jeremiah Burroughs então vai dizer que à medida que nós adoramos a Deus, precisamos também, em segundo lugar, conhecer a nós mesmos como filhos de Deus, redimidos pela sua graça e adotados para ser os seus filhos. By faith in the gospel, we worship God as forgiven children of the Father. Pela fé no Evangelho, nós adoramos a Deus como filhos que fomos perdoados em relacionamento com o Pai. A great Puritan preacher by the name of Arthur Hildesheim said this. Grande pregador puritano que se chamava Arthur Hildesheim, ele disse o seguinte:
the more a man is persuaded and assured of God's fatherly love to him in Christ. Quanto mais o homem está persuadido e certo do amor paternal de Deus por ele em Cristo, The better he will worship God. melhor ele vai adorar a Deus. And thirdly, Burroughs said, in the foundation of worship is not only the gospel and knowing ourselves in God, but also flowing out of that, we know God, we know ourselves, we know the gospel experientially. Veja, na adoração a Deus, precisamos ter o foco no Evangelho, ter o foco também na compreensão da nossa condição de filhos adotados, perdoados a Deus, mas nós devemos trazer todas essas questões de um modo experimental. Now, this is very important. Isso, veja, é importante demais. You see, to say that our worship is God-centered Veja, dizer que o nosso culto é centrado em Deus, is not to say that our worship is only objective and not subjective. isso não significa dizer que o nosso culto tem apenas um foco objetivo na pessoa de Deus, mas que não tem um aspecto subjetivo em nós. And many people misunderstand the Puritans here. E muitas pessoas não compreendem o que os puritanos querem dizer nessa questão. They say, well, they're always looking at the heart and they're navel-gazing. They look at themselves. Veja, essas pessoas que são um pouco críticas, que não entendem, eles dizem, veja, os puritanos, eles estão sempre olhando para o seu próprio coração, olhando para o seu próprio interior. But J.I. Packer put it better. Mas J.I. Packer, ele explicou de uma maneira melhor. He said the Puritans are not interested in experience for experience's sake, Veja, J.I. Packer disse que os puritanos não estavam interessados na experiência pela experiência, but they are interested in experience in order to trace out the work of the Holy Spirit in their soul and then give all honor to God. mas eles estavam interessados na experiência para que pudessem discernir a obra do Espírito Santo de Deus em nós e então entregar tudo isso de volta a Deus em adoração. So we don't just worship God with our mind, De modo que nós não apenas adoramos a Deus com o nosso intelecto, but also our heart. mas também com o nosso coração. God says, my son, my daughter, give me your heart, O Senhor diz, meu filho, minha filha, dai-me o teu coração, which is the core of your being. que é o centro do seu ser. You see, when the gospel comes to our heart, Veja, quando o evangelho penetra o nosso coração, then we worship God in spirit and in truth. então nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. In fact, we can say, in a certain sense, De fato, nós podemos dizer em um certo sentido. the heart of worship is the worship of the heart. Podemos dizer em um certo sentido que o coração do culto, na verdade... The heart of worship is the worship from the heart. Podemos dizer em um certo sentido que o centro do culto é o culto que brota do coração. So, worship, combining all three of these ideas, De modo que o culto, quando combinamos esses três pontos, in the Puritan mind, na mente puritana, is knowing and glorifying a reconciled God significa conhecer e adorar um Deus com o qual fomos reconciliados through the gospel of Jesus por Christ, meio do Evangelho de Jesus Cristo and embracing that with my mind and my soul and my whole being. e abraçar isso com minha mente, a minha alma e com todo o meu ser. As Burroughs said, in worship, Christ takes us by the hand and leads us by himself into the presence of the Father. Como Jeremiah Burroughs disse, Jesus Cristo no culto, ele nos toma pela mão e nos conduz de volta à presença de Deus para ser um culto aceitável. And he loves us in Jesus Christ. E então Deus o Pai nos ama em Cristo Jesus. In fact, Hildesheim said, God takes such delight in his own graces worked in us O Arthur Hildesheim disse também que Deus, ele, na verdade, ele tem tanto prazer no culto que trazemos para ele, that he rejoices when those graces work themselves out in worshiping him. de modo que ele se deleita quando essas graças que ele colocou em nós, eles são trabalhadas em nós e trazidas de volta para ele em adoração. So the question for us, of course, is this: do we worship God with our entire being? De modo que a pergunta para nós prática aqui é: será que nós adoramos a Deus com todo o nosso ser?
And when we leave a worship service, is our question this: have I worshiped God and honored Him in this service? E a pergunta, então, que nós devemos nos fazer ao sair do culto é: será que eu honrei a Deus e o adorei neste momento de culto? Is my worship God-centered and Bible-centered? Será que o culto que eu trago para Deus é centrado em Deus e centrado na palavra? Okay, let's look at the second thought then, the rule of worship. Bom, vamos considerar então agora o segundo ponto, que é a regra da adoração. By the word rule, we mean that which controls and regulates what we say and do in worship. Pela palavra regra, nós estamos nos referindo àquilo que controla, aquilo que vai determinar, governar, aquilo que é praticado no culto. For the Puritans, this was a very easy question to answer, Para o puritano, essa era uma pergunta muito fácil de ser respondida. because they believed that all of life should be ruled by Scripture. Porque eles criam que a vida inteira deve ser governada pelas Escrituras. So, of course, the most central and important thing in all of life, which is public worship, of course that needs to be ruled by Scripture. Então é claro, é óbvio que aquilo que é o ato mais importante que nós fazemos nesta vida, que é a adoração a Deus, este ato, por óbvio, também será governado pelas Escrituras. So here's the principle of the Puritans. E aqui está o princípio que os puritanos estabeleceram. Since worship is given to the King of Kings Já que a adoração é dada ao Rei dos Reis, for His pleasure and His glory, para o seu deleite, para a sua glória, and that King is Christ, who supremely honors His own word, e que este Rei é o Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo honra a sua palavra de um modo supremo, all our worship therefore must be centered in that word and be lived out in obedience to that word. então todo o nosso culto deve ser centrado nessa palavra e deve ser vivido em obediência à mesma palavra. So for the Puritans, cleaving to Christ as our Lord Então, para os puritanos, abraçar a Cristo como nosso Senhor means submitting to the rule of His word in all our worship. significa que devemos submeter todo o nosso culto à regra da sua palavra. And that means opposing all humanly devised worship. Isso significa, por implicação, que devemos nos opor a todo culto que é inventado pela imaginação humana. So that's what we mean by the regulative principle of worship. E é isso que nós queremos dizer quando falamos nesse termo, o princípio regulador do culto. It means that the Word of God, the Bible, regulates, directs, and warrants all elements of worship. O princípio regulador do culto, então, vai dizer que a palavra de Deus, ela regula, ela direciona e ela dá legitimidade a tudo aquilo que é praticado no culto. We may worship God in public only as He has commanded us to do in the Bible. Nós podemos adorar a Deus em público apenas das maneiras que Ele estabeleceu na sua palavra. And as the Puritans saw it, the New Testament commands us to worship God in a threefold way. E como os puritanos então observaram, o Novo Testamento nos ordena a adorar a Deus por três aspectos diferentes. By the Word, Pela palavra, by the sacraments Pelos- based on the Word, pelos sacramentos baseados na palavra and by prayer. e pela oração. Now, the Puritans tended to divide each point they made into two other points. Os puritanos tinham o costume de cada ponto que eles apresentavam de subdividir em dois outros pontos. And they did that with worship as well. E eles faziam isso com a adoração também. So you have the Word, Então você tem a palavra read, and preached. lida e pregada. Two things. Duas coisas. The sacraments, O sacramento, baptism, and the Lord's Supper. batismo e ceia do Senhor. Two things. Duas coisas. And prayer, E você tem a oração spoken falada and sung. e cantada. Puritans viewed prayer and singing as inseparable from each other. Os puritanos enxergavam a oração e o louvor, o cantar a Deus, como elementos que são inseparáveis um do outro.
Now, the Puritans went to about 12 different texts in the Bible to prove that our worship must be regulated entirely by Scripture. Os puritanos citavam aproximadamente umas 12 passagens diferentes em toda a Bíblia para provar que o culto deve ser regulado pela própria Bíblia. I wish I had time to go into them all, but I don't. Eu gostaria de ter tempo para ver cada uma dessas passagens com vocês hoje, mas não tenho esse tempo. But the passage we read is an important one on John 4. Mas a passagem que nós lemos em João 4, ela é uma passagem importante. You see, what Jesus is saying here to this Samaritan woman is you don't even know what you worship. Veja, o que Jesus disse para a mulher samaritana foi, veja, você nem sabe, você nem conhece o que você adora. To worship God is to worship Him according to the truth of Scripture and by the Holy Spirit. E o que é que ele diz então para ela? Adorar a Deus, ela que tinha perguntas sobre culto. Adorar a Deus deve ser feito de acordo com a verdade, isto é, a verdade da palavra e também através do Espírito. But the Puritans also went to the Old Testament. Mas também os puritanos olhavam para o Antigo They Testamento. went to Exodus 25, verse 9. Eles iam para Êxodo 25, verso... Verse 9. Verso- 25, verse 9. É Êxodo 25, verso 9. Where God told Moses that he must build the tabernacle exactly according to the pattern he revealed to Moses. Quando Deus falou para Moisés, deu a ele instrução de que ele deveria erigir o tabernáculo precisamente de acordo com como ele foi ensinado a fazer no monte. And they went to Deuteronomy 12, E eles iam também para Deuteronômio capítulo 12, verse 32, verso 32. where God says that whatever we do in worship, we should do it according to what he has commanded. Onde o Senhor diz lá em Deuteronômio 12, 32, tudo o que eu te ordeno, ordeno para o culto, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Not adding to it nor diminishing from it. Nem acrescentando e nem removendo aquilo que havia sido ordenado. Now, because Christ was the fulfillment of many of the ceremonies and rituals of the Old Testament worship, E porque Cristo, então, ele era o cumprimento de muitos dos elementos que eram praticados em adoração na antiga aliança, and the Old Testament sacraments of circumcision and the e Passover, também os sacramentos da antiga aliança, da circuncisão e da Páscoa, which were bloody and pointed to the bloodshedding of Christ to come, que eram sacramentos sangrentos que possuíam sangue e apontavam para o sangue de Cristo que seria derramado na cruz. now that Christ has died and is risen again and is ascended into heaven, Agora que Cristo morreu, ressuscitou novamente e foi assunto aos céus, and the temple veil is rent, e o véu do templo foi rasgado, and the ceremonies are done away, e as cerimônias passaram, and the bloody sacraments are replaced by unbloody sacraments, the baptism and the Lord's e Supper, os sacramentos que continham sangue foram substituídos por novos sacramentos, batismo e ceia do Senhor, que não contém derramamento de sangue. we find our guide for worship in the New Testament. Nós encontramos então o guia para a nossa adoração no Novo Testamento. And therefore, whatever is in the New Testament worship is what we are commanded to do, and what is not there, we are commanded not to do it. De tal modo que tudo aquilo que é ordenado para nós fazermos no culto, no Novo Testamento devemos fazer, e tudo aquilo que não está ordenado, automaticamente está proibido de ser feito no culto. For the Reformers and Puritans, this was a critical doctrine. Para os reformadores e para os puritanos, essa era uma doutrina absolutamente vital. Because on the one hand, Roman Catholicism, of course, added all kinds of man-made traditions to worship. Porque, por um lado, tem os católicos romanos que acrescentaram ao culto a Deus uma grande quantidade de elementos que têm sua origem na tradição meramente humana. But also the Lutherans, they said, did not go far enough in changing worship. Mas também eles criticavam um pouco os luteranos que diziam, eles não mudaram o culto católico romano o suficiente, eles não reformaram tanto quanto deveriam. The Lutherans said, you cannot worship in any way that contradicts the Bible, Porque os luteranos diziam o seguinte, você não pode adorar a Deus, sim, de nenhuma maneira que contradiga algo que está na Bíblia. but if it's not found in the Bible and it's still edifying and helpful in some way, you can go ahead and add that to the worship.
E os luteranos então diziam: bom, você não pode talvez encontrar uma base bíblica para praticar isso ou aquilo, mas se talvez for edificante, como nós pensamos, não tem problema não, você pode acrescentar essas coisas no culto. No, 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 the Puritans said. Não, de jeito nenhum, diriam os puritanos. You worship exactly according to the pattern of the New Testament Você church. deve adorar precisamente de acordo com o padrão da igreja neotestamentária. So this became so popular in the Puritan time that it was called the RPW, Regulative Principle of Worship. Então isso se tornou tão popular na mentalidade puritana que se tornou o PRC, o princípio regulador do culto. So everything must be saturated with the Word, grounded in the Word. De modo que tudo deve estar saturado da Bíblia e embasado na Bíblia. So in worship, the Puritans prayed the Word. De modo que na adoração os puritanos oravam a Bíblia. So much of their prayers were just a repeating of Scripture. Muitas das suas orações, você vai notar, eram basicamente repetir a Bíblia de volta para Deus. They sang the Word. Eles cantavam a Bíblia, That's why they focused on the Psalms. por isso eles focavam nos salmos. They read the Word. Eles liam a Bíblia, They preached the Word. eles pregavam a Bíblia, And they saw the Word visualized in the sacraments. e eles então tinham uma visão da Bíblia pelos sentidos nos sacramentos. Now, in my third and closing thought, I want to look with you at just three of the so-called major parts of Puritan worship. E no terceiro ponto desse sermão, eu gostaria de olhar com vocês 3 elementos centrais no culto puritano: Preaching, praying, and singing. pregação, oração e o cântico. So, preaching for the Puritans was the highlight of all of life. Para os puritanos, a pregação, na verdade, era o clímax de toda a vida. They taught their children that there was nothing more important in life than sitting under the sermon. Eles ensinavam seus filhos de que não há nada mais importante na vida do que sentar debaixo de um ministério de pregação fiel. Because this is the very mouth of God speaking to you through the minister. Porque isso é a própria palavra de Deus, a própria boca de Deus falando com você através do ministro. As long as the minister faithfully expounded the word of God, Contanto que o ministro expõe a palavra de Deus com fidelidade, you were hearing the very voice of the living God. você pode ter a certeza de que está ouvindo a própria viva voz de Deus. In fact, following Calvin, the Puritans said this: Na verdade, até mesmo seguindo a mesma visão de Calvino, os puritanos disseram o seguinte: in every sermon there are 2 preachers. em cada sermão estão ali 2 pregadores. There's the physical one speaking the word, O pregador físico, aquele que pronuncia as palavras. and then there's the spiritual one, the Holy Spirit. Mas há o pregador espiritual, o Espírito Santo. And he takes the word of God and he puts it into his bow and he shoots the arrows of the word that the minister is saying out over the congregation. E então o Espírito Santo pega as palavras do pregador físico, coloca no arco e flecha e atira nos corações dos ouvintes que estão ouvindo a pregação na congregação, Directing the arrows to every heart according to each heart's need. direcionando as setas a cada coração de acordo com a necessidade de cada um. Whether it be comfort and encouragement, Seja um conforto, um consolo, um encorajamento, or direction, ou direcionamento, or admonition, ou uma admoestação, or warning. ou até mesmo uma advertência. You see, that's why the Puritans often said to each other, not like we do, "Are you going to church?" But they said, "Are you going to sermon today? Are you going to sermon?" E é por isso que os puritanos falavam uns com os outros, não como nós falamos hoje em dia e nos perguntamos: você vai para a igreja hoje? Não, eles falavam assim: você vai para o sermão hoje? Você vai para o sermão? And they preached to their people that because the sermon was so important, they needed to listen well, not only, but they need to prepare for the service, they need to listen well, and then they need to go out and do the sermon. Então eles ensinavam o povo
a respeito da importância da pregação e que eles deveriam então se preparar para isso. Não apenas ouvir bem, mas aplicar bem aquilo que está sendo ouvido e então seguir adiante e praticar e viver na prática aquilo que foi pregado. So the Puritans said, you never leave church, you never leave the sermon Então, as you've come. então os puritanos diziam que você nunca deve acabar de ouvir um sermão e sair da igreja da mesma maneira que você chegou. Either the word will soften you or it will harden you. Veja, duas coisas irão acontecer. Ou a palavra vai lhe amolecer ou vai lhe endurecer. John Preston put it this way. John Preston, puritano, ele se colocou da seguinte forma. Every sermon you hear will bring you either nearer to hell or nearer to heaven. Cada sermão que você ouve vai lhe colocar ou mais perto do céu ou mais perto do inferno. It was such a big thing in Puritan lives that they prepared for the sermon already on Saturday night. Isso era algo tão importante na vida dos puritanos que eles começavam a preparação para ouvir o sermão já no sábado à noite. Because of public worship, you see, that it was the highlight of their week. They prepared for it, and the father would use the sermon in his family worships for the next week to come. E porque o sermão pregado no domingo era o ponto alto da vida e da semana deles, o que o pai de família puritano faria ele iria pegar o sermão que foi pregado no domingo e usar aquele sermão como base para ir instruindo a sua família ao longo de toda a semana nas oportunidades de culto doméstico. Now, the sermons followed what the Puritans called a plain style of preaching. Veja, os puritanos, quando pregavam, eles usavam aquilo que é chamado de o estilo simples de pregação. And by plain style, they didn't mean that it was simple and at a low level only. E quando eles falavam de um método simples, eles não estão falando de um sermão simplista ou superficial, que não tem muita profundidade doutrinária. But they meant clear communication to the minds and hearts of their hearers. Mas eles usavam esse termo para descrever uma comunicação clara entre a mente deles, dos pregadores, e a mente dos ouvintes. Not aiming above their heads, Não pregando algo que é muito difícil para eles compreenderem, but aiming for their minds and their souls. mas focando em atingir as suas almas e as suas afeições. The first part of their sermon was always exegetical and expositional. A primeira parte do sermão era sempre exegética, uma exposição de uma passagem bíblica. The second part of their sermon would then gather that first part together and say, what is the main doctrine being taught here? A segunda parte do sermão puritano iria então considerar aquilo que foi apresentado na exposição bíblica e trazer a seguinte pergunta: qual é a doutrina principal que está sendo ensinada para nós aqui? So for the Puritan mind, no doctrine in the Bible was boring. De modo que para a mente puritana, nenhuma doutrina da Bíblica era enfadonha. Every doctrine was exciting. Toda doutrina era empolgante. Because by these truths, men live. Porque por meio dessas verdades, o homem viverá. And the third part of the sermon was applicatory. E a terceira parte do sermão era a aplicação. They called it uses. Eles chamavam de os usos do sermão. How are you to use this sermon? Como você vai usar este sermão? And then they would often speak to different groups in the E congregation. então, normalmente, ele iria endereçar grupos específicos diferentes na congregação. They would talk to beginners in grace. Eles iriam falar com os neófitos na fé. They would talk to established, assured believers in grace. Eles iriam, então, falar com os crentes mais maduros na graça. They would talk to believers who were backsliding. Eles iriam falar com os crentes que estão se desviando. They would talk to unbelievers who had some impressions but never seemed to be able to cross the line and stand on the Lord's side. Eles também iriam endereçar aqueles que ainda não eram convertidos, mas que pareciam ter alguma impressão, compreensão das coisas pregadas, mas que nunca se decidiam para, de fato, tomar o partido de Cristo.
They would especially talk to people who were struggling. Could Jesus really save someone so bad as them? Ele também poderia falar para aquelas pessoas que tinham problemas de consciência, pensando, será que uma pessoa tão terrível como eu posso ser amada por Deus? They would talk to hardened unbelievers. Iriam falar também para aqueles incrédulos que têm um coração duro. They wanted every single hearer to take away applications from the sermon specifically designed for each hearer. Eles gostariam que cada dos ouvintes saísse do sermão com uma aplicação que foi projetada especificamente para ela. And so their preaching was experiential. De tal modo que a sua pregação era ela experimental, It focused on the work of the Spirit in the soul, que focava na obra do Espírito na alma humana, how matters ought to go for the believer in his soul, como as questões espirituais devem acontecer na alma do crente, and the struggle of how matters really do go in the believer's soul, because the believer always falls short of his ideal. e também eles iriam apresentar as lutas, as dificuldades que os crentes experimentam nas suas próprias almas, porque via de regra, nós muitas vezes não atingimos aquele ideal. Let me close then by giving you just a little short word on their prayers and their singing. Deixa eu concluir fazendo uma menção um pouco mais breve a respeito da oração e também do cântico. In the Puritan mind, praying was inseparable from preaching. Na mente puritana, oração era algo que estava de tal modo unido à pregação que não poderia ser separado. If you go onto the internet today and you listen to a sermon, Se você for na internet hoje, você então ouve um sermão, most sites will cut off the prayer at the beginning and it'll cut off the prayer at the end. a maioria dos sites que publicam os sermões, você poderá observar, eles removem na edição a oração que é feita no início e a oração que é feita no final do sermão. No Puritan would ever do that. E um puritano jamais ousaria fazer isso. In fact, when they were looking to call a minister, Na verdade, quando eles estavam pensando em chamar um pastor, they would listen to the prayers. eles iriam ouvir não apenas o sermão, mas ouvir as orações dele. Because they said that will show you the heart of the minister. Isso é o que vai mostrar o coração do ministro. So prayer and preaching, which was the most important? De modo que, para o puritano, a pregação e a oração, o que é o mais importante? For the Puritan, that was an illegitimate question. Para o puritano, essa era uma pergunta ilegítima, Because they belong always together. porque elas estão sempre juntas. You see, the minister is the mouth of the people. Veja, para o puritano, o ministro, na oração, representava a boca do povo. In preaching, they are the mouth of God to the people. Na pregação, eles são a boca de Deus para o povo. In praying, they are the mouth of the people to God. E na oração é o contrário, eles representam a boca do povo para Deus. So they trained their people to pray along with them to God when they lifted up the congregation in public prayer. De tal modo que eles instruíam a congregação a acompanhar o ministro na oração, à medida que ele fazia as orações públicas para que todos estivessem na presença de Deus. Now, some Puritans put down some notes to guide them in their prayer. Alguns puritanos, eles trariam algumas anotações para guiá-los na oração que ele iria fazer. Others had no notes at all. E outros puritanos faziam as orações totalmente extemporâneas, sem nenhuma anotação. But no Puritan preacher would read his prayers. Mas nenhum pregador puritano iria ler ipsiliter a sua oração. They believe they must be extemporaneous Eles creem que a oração ela deve ser extemporânea, vindo do coração, to God and before men. para Deus na presença do homem. They prayed for many things in their prayers. Eles oravam por muitas questões nas suas orações. They prayed for those different groups of people we talked about a moment ago. Eles oravam pelos grupos diferentes de pessoas na congregação que nós elencamos alguns instantes They atrás. stormed the mercy seat for revival. Eles insistiam com o trono da graça de Deus para que ele enviasse o avivamento. They prayed for a proper sanctification of the Lord's Day. Eles oravam para que o Senhor os auxiliasse na correta santificação
do dia do Senhor. They prayed for the honor of God. They adored God in their prayers. Eles oravam para que Deus fosse honrado, eles adoravam a Deus nas suas orações. Their prayers were Trinitarian. As suas orações tinham um aspecto trinitário. And yet there was a sense of order in their prayers. Mas ao mesmo tempo poderia se discernir que as orações puritanas, elas tinham uma certa lógica nela. And they were skilled at turning their sermons into prayers. E eles tinham uma habilidade muito grande em transformar os sermões em orações. They had many hundreds, maybe even thousands of texts memorized in their minds, and they used the Bible in prayer. They brought back to God His own handwriting. Eles tinham na mente memorizados centenas, eu diria talvez milhares de versículos memorizados na cabeça e que eles traziam na oração, e o que eles faziam eles pegavam a palavra de Deus e traziam de volta para o próprio Deus, suplicando a Ele que cumprisse as suas promessas a nós. One Puritan put it this way: Um puritano colocou da seguinte maneira: God is tender about His own handwriting. Show it back to Him in prayer. Eles diziam o seguinte, que Deus é sensível para com sua própria letra. Mostre a Ele aquilo que Ele escreveu. So they would plead His promises in prayer. De tal modo que eles iriam insistir para que Deus cumprisse as próprias promessas que Ele fez a nós nas Escrituras. Lord, do as Thou hast said. Senhor, faz de acordo com o que o Senhor disse. In days of fasting, they would pray longer in the Em services. dias de jejum público, eles orariam de uma forma ainda mais longa nos momentos de culto. Or days of thanksgiving. Ou dias separados para ações de graças a Deus. The Puritans loved to pray. Os puritanos amavam orar. They believed that, you see, communication with God is a two-way street. Eles entendiam que a comunicação com Deus é uma comunicação de duas vias. God comes down to us through His Word. Deus vem a nós pela sua palavra. And we go back to God by bringing His Word back up to Him in prayer. E nós voltamos para Deus trazendo de volta a sua palavra para Ele em oração. They were wrestlers at the throne of grace. Eles eram lutadores no trono da graça. They prayed with fervency and passion, Eles oravam com fervor e com muita paixão, with love for souls. com amor pelas almas. Puritan parishioners often said of their pastors, I think he loves my soul more than I do. Os congregantes ou os membros de igrejas pastoreadas por puritanos normalmente diriam: eu penso que o pastor ama mais a minha alma do que eu mesmo amo a minha própria alma. They prayed with love to God and love to souls. Eles oravam com amor a Deus e amor pelas almas. They took the kingdom of heaven by storm. Eles tomavam o reino de Deus pelo esforço. They prayed as men who knew how to take hold both of themselves in prayer and to take hold of God in prayer. Eles oravam como pessoas que compreendiam a importância de dominar-se a si mesmo em oração, mas também agarrar-se a Deus em oração. And you felt when you heard their prayers that they had holy familiarity with God. E você poderia sentir, se estivesse na presença deles em oração, que eles tinham uma familiaridade santa com Deus. You could feel in their prayers the spirit of Jacob Você poderia perceber nas orações deles o espírito de Jacó, as he wrestled with the angel of the covenant. quando ele lutou com o anjo da aliança. I will not let thee go except thou bless me. Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Oh, what an example they were for us in prayer. Ah, que exemplo para nós eles foram em oração. And then just a closing quick word about singing. E eu gostaria de trazer uma palavra mais breve também sobre o cântico. All the Puritans sang the Psalms. Todos os puritanos, entenda, todos os puritanos cantavam os salmos. William Ames said, it brings a sweet delight to godly minds to sing the very word of God. William Ames, o puritano, disse o seguinte, que traz um doce deleite na mente piedosa cantar a Deus os salmos. And it honors God because the Psalms are God-centered. E honra a Deus porque essas canções então são centradas em Deus. Now, a few Puritans allowed an organ at times. Veja, uma pequena parcela dos puritanos poderiam ser um pouco flexíveis e permitir que um órgão fosse utilizado às vezes. Especially if the singing was very bad without one. Especialmente em congregações onde o canto era muito ruim sem um órgão para ajudar.
But the organ must never be focused on. Mas o órgão nunca deve ser o foco. It was only an incidental part of worship to help the people to sing. Era apenas um elemento circunstancial do culto para auxiliar o canto congregacional. But the vast bulk of the Puritans would have no organ or any musical instrument. Mas a grande maioria dos puritanos não tolerariam um órgão ou nenhum instrumento no culto. One Puritan, Paul Baines, Um puritano, Paul Baines, he said that one pipe in the organ could blow many Puritans out of the church. ele disse o seguinte, que um tubo daqueles órgãos de tubo, quando tocado e soprasse, iria acabar soprando os puritanos para fora do culto. Because they wanted to only hear the voices of the people. Porque ele quer apenas ouvir Deus, a voz do seu povo. Well, let me conclude now. Deixa eu concluir agora. The Puritans were zealous for pure, Bible-centered worship. Os puritanos eram muito zelosos por um culto centrado na palavra. Because God is zealous for his own name. Porque Deus é zeloso pelo seu próprio nome. They taught that God loved his own glory even more than he loved the lives of his people. Eles compreendiam que Deus tinha amor pela sua própria glória, mais do que amor pelo povo. Burroughs said that the glory of God's name is 1,000,000 times more precious to God than the lives of 1,000,000 people. Jeremiah Burroughs, ele disse o seguinte, que a glória do nome de Deus é 1,000,000 de vezes mais precioso para Deus do que a vida de 1,000,000 de pessoas. And yet God's zeal for his glory expresses itself superlatively in the sending of his Son to be the Savior of sinners. De tal modo que o amor de Deus pela sua própria glória, ele se manifesta de forma superlativa ao enviar o seu próprio filho para morrer na cruz em favor de pecadores. And God's greatest joy on earth is to bring his people together in corporate worship. E a maior alegria de Deus sobre o que se passa na terra é quando o seu povo, por ele mesmo, é congregado para adorá-lo em adoração pública. And so we are to come to him in worship with joy and with expectation. De tal modo que devemos chegar até ele em adoração com alegria e com uma expectativa And with holy reverence. e com reverência santa. Longing for the day when we will enter that eternal church service in glory. Ansiando pelaquele dia onde vamos entrar naquele culto público celestial na glória. So the public service of God's people is a foretaste of everlasting heaven. De tal modo que o culto que apresentamos a Deus agora nessa noite é apenas uma mostra daquilo que experimentaremos de forma superlativa nos céus. So what about you? Quanto a você? Are you enjoying worship on earth as a foretaste of heaven? Você se deleita no culto ofertado a Deus aqui na terra como um experimentar daquilo que nós experimentaremos ou vivenciaremos nos céus? And do you long for the day when you will worship the triune God perfectly, without any impediments, E você, in glory forever? e você anseia pelo dia que vai adorar a Deus de uma maneira perfeita, sem nenhum impedimento, para a glória dele nos céus? Let's pray. Vamos orar. Gracious God, we thank thee that thou art a God superlatively worthy of being worshipped. Santo Deus, nós nos agradecemos ao Senhor, porque de fato Tu és o nosso Deus, e o Senhor é superlativamente digno de receber toda a adoração. Help us to worship thee in spirit and truth through thy Son, Ajuda-nos, Senhor, a adorá-lo em espírito e em verdade, através do Teu Filho, to honor thee in a Trinitarian way, para adorá-lo com foco trinitário, and to go out from worship to lay down our lives for thy own e glory. que possamos sair dos momentos de oração e então consagrar toda a nossa vida ao Senhor para a glória do Teu nome. Help us, O God, to worship thee with all our heart and all our soul and all our mind and all our strength. Ajuda-nos, Senhor, a adorá-lo em adoração com toda a nossa força, toda a nossa mente, todo o nosso coração, toda a nossa alma. All on the basis of thy holy and sacred word. Tudo com base na Tua santa e sagrada palavra. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos ficar de pé, irmão. Vamos cantar. Acho que Edinho pode nos ajudar. Cantando o Salmo 47, que já cantamos, mas na melodia que era cantado em Genebra, lá com Calvino. Salmo 47. Vamos cantar com alegria. Isso. Ó povos, batei palmas ao Senhor, com voz jubilante, ó celebrai, bendito o Senhor Altíssimo, da terra inteira ele é grande Rei, nações colocou sob os nossos pés, todas as nações Deus nos submeteu. A herança Deus escolheu para nós, glória de Jacó, a quem Deus amou. As clamações, ao som da trombeta, Senhor subiu, cantai-lhe louvores, salmodiai, cantai louvor, pois, ao nosso Rei. Na terra reina o Senhor, com sabedoria, salmodiai, do seu santo trono governa Deus. Ajuntam-se reis de muitas nações, povo do Senhor Deus de Abraão, brasões lhe pertencem, glorioso é. Amém, Senhor. Eu gostaria de convidar aqui o pastor da Igreja Reformada, o John, está aqui, para nos dirigir nessa oração final. Depois eu tenho um pequeno aviso. Oremos então. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti por esse momento que tivemos juntos como Teu povo, como membros de diversas igrejas, congregações e denominações, mas como Teu povo escolhido. Agradecemos pelo palestrante, o Dr. Joel Bick, e os outros palestrantes desse dia, a instrução tão profunda que recebemos e encorajamento para Te adorar, segundo a Tua palavra, sabendo que Tua palavra nos mostra até o que é bem para nossa própria alma. Então pedimos ao Senhor que Tu abençoes as nossas meditações sobre esse tema, esses dias, e que essa conferência poderia ser para nossa edificação e no final para a Tua glória e a honra, porque Tu mereces toda a glória e honra no mundo inteiro. Então pedimos a Tua bênção também sobre nossa tarde, nosso tempo livre, que podemos nos conduzir como crentes em Jesus Cristo. Isso nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, só um aviso, estamos encerrando. Lembrar a todas as mulheres que estão aqui, participando do evento, que esta tarde, às 17 horas, nós temos uma palestra especial, proferida pela esposa do Dr. Joel Bick, e ela vai falar, Dona Mary, ela vai falar de um tema muito importante, prático, que é importante para as mães, para as esposas, como você deve ensinar o seu filho os princípios e a necessidade de trabalhar. Acho que é isso, né? Exatamente isso. Só para mulheres, porque mulher ensina a mulher. Obrigado, então. Não esqueça, às 17 horas. Graças a Deus, obrigado ao Dr. Joel Bick e ao irmão Silveira. Até logo.